último vídeo eu contei a minha história com Billy, contei um pouco da perda e do processo do luto que eu passei. E nesse vídeo especificamente eu gostaria de falar sobre 5 coisas que me ajudaram durante o processo de luto. Acho que antes de qualquer coisa eu gostaria de frisar que o luto ele é muito particular, o tempo do luto, a forma de você sentir o luto é muito particular. Esse vídeo eu tô fazendo falando sobre uma experiência com o meu cachorro, mas serve também para qualquer tipo de luto que você esteja passando. A primeira coisa que me ajudou muito foi não reprimir o que eu estava sentindo, não tentar maquiar aquele sentimento ou me cobrar ter uma postura do que as pessoas imaginam ou do que as pessoas esperam. A gente sabe que nossa sociedade tem uma forma de lidar com o luto e muitas vezes, se você não segue aquele script, você é julgado. Então, eu tinha medo também disso. E eu até falei no meu último vídeo que as pessoas, quando se trata de luto de pet, as pessoas cobram ainda mais de que você não sinta tanto, de que você não sofra tanto, porque é só um pet. Então tinha um pouco desse medo, mas quando eu passei pela experiência, eu busquei não reprimir o que eu estava sentindo e não maquiar aquela dor, porque eu sabia que isso não iria me ajudar em nada. Talvez só iria piorar. A segunda coisa tem a ver com a primeira, que é você estar rodeado de um ciclo social saudável, que entenda a sua dor. Como eu acabei de falar, as pessoas geralmente não entendem você perder um pet e te julgam por isso, mas se você estiver rodeado de pessoas que entendam essa dor, você vai se sentir muito mais confortável para não reprimir, para não esconder. E, de certa forma, acho que a experiência do outro, mesmo que seja totalmente diferente da sua, mas se você conversa com alguém que já passou por aquilo, te dá um pouco mais de esperança também. Então, eu estive com pessoas, conversei com pessoas que já passaram pela perda de um pet e que, de certa forma, me ajudaram nesse processo. Quando eu falo pessoas, eu também incluo outros pets. Tem pessoas que têm mais de um pet, que quando perde um, de certa forma, o outro também ajuda. Não substitui, nunca vai substituir, mas lembrar que eu tinha um outro serzinho que também precisava de mim e que eu também precisava continuar a vida, me ajudou bastante. E eles entendem, né? A terceira coisa que me ajudou no processo de luto foi não me desfazer ou tentar seguir a vida o mais rápido possível. Não me desfiz as coisas dele, inclusive até hoje tem coisas que eu não me desfiz, mesmo depois de 6 meses, e pretendo não me desfazer. Algumas coisas eu fui mudando, mas eu lembro que os primeiros dias eu tinha dificuldade até mesmo de tirar do lugar o vasinho de comida dele, os remédios que ele tinha tomado no período que ele ficou doente. Então eu não me apressei para tirar pedaços dele da minha rotina, muito pelo contrário, me sentia bem de ter um pouco dele ali. Inclusive eu separei para vocês aqui para mostrar o que eu tenho dele hoje. Não é muita coisa, mas é o suficiente. O vasinho que ele comia, a coleirinha dele, e não é sua, viu? Você sabe que é do seu irmão. A coleira que ele passeava e o remédio que ele tomou. Esse remédio foi o único remédio que eu guardei, porque eu lembro de ser o cheirinho dele. Então, quando a saudade aperta, eu cheiro um pouquinho desse remédio. Pode parecer loucura, mas acho que é a forma que eu tenho de me conectar com o cheiro, já que eu não tenho presença física, então eu guardei. Não sei até quando eu vou guardar, mas por enquanto tá aqui. O quarto item fundamental durante todo esse processo, antes de perdê-lo, e eu até relatei isso no primeiro vídeo, foi fazer terapia. E não é puxando sardinha pro meu lado, mas a terapia me ajudou muito. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu não sei se eu estaria bem nesse momento. Então, eu fiz a terapia antes de perder Billy. Contei tudo isso lá no outro vídeo. E foi uma decisão que eu tomei já sabendo dessa questão que eu tinha com a perda, do medo de perder. E eu tomei essa decisão de fazer terapia antes de perder, porque muitas vezes a gente só busca fazer a terapia quando a gente já está acabado. Mas a terapia, para quem não sabe, também tem papel preventivo.
Então, antes mesmo de você esperar acontecer o pior, de você esperar estar na fossa, faça terapia se você já identifica que você tem um problema, para que ele não se torne ainda maior. Foi isso que eu fiz, eu continuei fazendo terapia depois que eu perdi Billy e foi muito importante para mim fazer a terapia. O quinto e último, eu sinto que eu ainda estou nesse processo, mas cada dia tem sido uma nova vitória, que é viver de pouquinho em pouquinho, não se apressar, como eu falei antes, né? Não se apressar para tirar as coisas da sua visão, não se apressar para ter uma vida normal, para parecer estar bem para os outros. Então, não me apressei em nenhum momento, fui vivendo aos poucos nesse processo. E eu digo que eu ainda estou vivendo esse processo porque, por exemplo, hoje é o meu aniversário e é o primeiro dia, o primeiro aniversário longe dele. Então, é claro que as primeiras datas longe dele me faz me sentir mais reflexiva, mais emotiva, mais sensível. A mesma coisa, imagino que vai ser quando completar um ano. Enfim, eu sempre vou lembrar, mas tem alguns momentos que vai ser mais difícil. E viver aos poucos, não me cobrar para ter pressa, ajuda mais nesse processo. Enfim, essas foram as 5 coisas que me ajudaram no processo do luto. E eu retorno o que eu falei lá no início. Cada um é diferente. Eu tô falando aqui da minha experiência e se te ajudar, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas cada um vai ver o luto de uma forma. E se a sua forma de viver o luto for totalmente diferente da minha, também não tem problema, desde que seja saudável pra você. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijão!